Você sabia que a gramática serve diretamente à sua redação, correto? Mas você sabia também que existe uma competência que avalia, para além da gramática, a ortografia? Não? Então pegue seu material e vamos subir um monte. Pode parecer besteira, mas não é. Existe uma competência dedicada exatamente para trabalhar a gramática e a ortografia. E eu espero que você não deslize nessa competência, que é a competência número 1. Por esse motivo, eu resolvi dedicar uma série de vídeos tirando algumas dúvidas sobre como se escreve. É com H, é sem H, é com S, é com Z? Hoje, especificamente, a gente vai falar da letra H, que há uma dificuldade por aí e muito disso deve ser também por culpa dos memes e da internet. A palavra ortografia vem do grego orthos, que significa direito, e grafia, que significa escrever. Então, escrever direito, a arte de escrever direito. Mas e aí, Anderson? Fala logo essas palavras aí com H e sem H, porque eu tô doido pra poder saber. Calma, meu velho. A gente vai com calma aqui porque existem algumas coisas que vocês precisam entender. Não é simplesmente dizer tem H ou não tem H. Não é bem assim. Muitas vezes as nossas dúvidas aparecem porque existem palavras que têm um fonema parecido, um som parecido. E existem letras que têm mais de um fonema, mais de um som. E o H, exatamente, não é um fonema. É simplesmente uma letra que se mantém na língua portuguesa por uma questão tradicional da forma de escrita ou pela origem etimológica. E é aí que a gente descobre quando se usa H e quando não se usa H. Então, agora sim vamos responder sua pergunta. Quando é que a gente usa o H mesmo nas palavras? Aí a gente vai ver, como eu disse, origem etimológica ou uma tradição da escrita. Então, em interjeições, você tem que utilizar o H. Lembram daquele meme que vocês já viram por aí, que tem a imagem da Mônica que tem escrito ATA, A-T-A? Lembram disso? Pois é, está errado. Isso eu já vi escrito em texto, em prova, em escolas e até em alguns vestibulares. Cuidado, isso é uma interjeição. A. Como é que se escreve? A-H, exclamação. Não é o H antes, é depois. É uma interjeição. Eu estou intervindo, eu estou chamando alguma coisa. Ah, tá, eu estou surpreso, eu estou entendendo alguma coisa. Até outra coisa, é um documento que você escreve quando você está numa reunião e precisa deixar registrado tudo aquilo que foi dito. E agora eu vou trazer algumas palavrinhas que têm raízes etimológicas com H. Por isso que se utiliza ainda hoje no português, ou quando a tradição escrita mantém esse H também. Então, já que eu falei do A, interjeição, AH, agora eu vou falar do A, verbo haver, que muita gente erra. Então, por exemplo, tem gente que escreve há mais de 30 pessoas na fila do banco e não coloca o H aí. Esse H, gente, existe porque é o verbo haver conjugado. Então, o verbo haver tem H. Logo, a sua conjugação tem que ter o H. Não esqueçam disso. Então, você deve escrever há mais de 30 pessoas na fila do banco. É uma conjugação do verbo haver. Existem mais de 30 pessoas na fila do banco. Então, tá no sentido de existir. Por isso também não tá no plural. Mas isso é outra história. Então, tá no sentido de existir é o verbo. Não tenha medo de colocar o H antes da letra A. Não é interjeição, viu? Outra que eu vejo bastante é a palavra hesitar. Não no sentido de êxito. Percebe que até a entonação é diferente? Êxito é uma coisa. Hesitar é você ter dúvida. Você não dá um passo. Você recuar porque você tem dúvida daquilo que vem pela frente. Êxito é quando você consegue sucesso em alguma coisa. Essa palavra, êxito, não tem H. Já o hesitar possui o H porque a sua origem etimológica tem o H. Mas não ligue o automático porque existem algumas palavras que quando chegam no português perdem o H da sua etimologia. Por exemplo, inverno e erva. Inverno vem de hibernos e erva vem de erba, que tem H todas as duas palavras. Tanto sim que inverno deriva hibernar e erva deriva herbáceo, herbívoro, herbicida.
mas são alguns casos muito raros, beleza? Atenção! No meio das palavras também não se utiliza H, salvo quando você tem um dígrafo, por exemplo, CH, NH, LH. Aí nesses casos você mantém, mas em outras palavras não existem H no meio. Por exemplo, quando uma pessoa não tem habilidade, H, tá vendo? É uma pessoa inábil, dessa vez não tem mais o H. Quando uma pessoa não possui uma habitação, ela é desabitada. E assim tantas outras palavras que existem também que não possuem o H no meio. Entretanto, em palavras compostas, continua o H, só que você separa a palavra por um hífen. Exemplo, a palavra antihistamínico, pré-história, super-homem. Tá dando para ter uma ideia de quando utilizar o H e quando não utilizar? É simples. Se ele tem uma raiz etimológica em que possui o H, você coloca o H no português. Se é uma tradição da escrita, também possui o H. Fora isso, a palavra não tem H. Ah, mas não esqueçam de uma coisa e fica até por curiosidade. Existe uma palavra em que o H ainda se mantém no meio dela, que é a palavra Bahia, quando se refere ao estado da Bahia, somente aí. Quando não se refere a isso, aí não tem o H. Por exemplo, a Bahia de Todos os Santos não possui o H, mas o estado da Bahia possui o H no meio. Isso é porque antigamente o H indicava um hiato. Então você tinha a palavra proibido que tinha hiato e assim tantas outras palavras que existiam na língua portuguesa, mas que caíram quando houve uma mudança na gramática da língua portuguesa, mas a palavra Bahia, significando estado, ainda se manteve. Mas a palavra baiano, a palavra baianidade não possui H, exceto uma faculdade daqui da Bahia que se chama Faculdade Baiana. Essa especificamente tem um H no meio, mas isso é porque é um nome de algum lugar, então é permitido utilizar esse H. Fora isso, não existe, ok? Ainda existe alguma palavra que você tem dúvida como se escreve, se tem H ou não? Deixa aí nos comentários que eu vou ver todos e responder, beleza? Semana que vem a gente vai falar de S e Z. Quando é que utiliza S, quando é que utiliza Z? Parece que é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like. E se é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo. Tranquilo? Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!